Uma boa tarde a todos. Aqui é o canal Professor Geraldo de Irmandade de Yahvé. O canal é seu, meu caro irmão, minha cara irmã. Deixe seu like aí, contribua com o canal e permita ser instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe o vídeo, compartilhe as informações e se inscreva no canal. Você só tem a ganhar. Vamos fazer uma oração juntos para poder iniciar nosso assunto desse vídeo de estreia, tá ok? Um forte abraço a todos e que Deus abençoe muito vocês nessa jornada, se preparando para a volta do Senhor Jesus. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer por todos os ouvintes que estão aqui conosco. Abençoe de forma muito especial a todos os ouvintes, as famílias aqui representadas. E no teu santo amor, abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a tua palavra, e nos dê força e poder dos céus, no teu santo amor, a viver essas maravilhas em nossas vidas. Obrigado por todas as tuas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. Quando nós abrimos Apocalipse, lá no capítulo 12, vamos estudar todas as profecias aqui, vamos estudar um capítulo de Apocalipse cada vez, mas vamos inicialmente fazer uma abordagem aqui, em 4 fases, em 4 etapas. Quando você lê Apocalipse 12, lá no verso 3, diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou seja, 7 coroas. Vamos procurar entender o que são essas 7 coroas primeiramente, para depois a gente começar estudos mais profundos. 7 coroas, 7 diademas, são as coroas da maldade. Essas 7 cabeças, vamos lá, compreende as 7 nações que perseguiram o povo de Deus, o nosso querido povo de Israel, de forma mais intensa e abrangente. São eles então, Egito, onde o povo hebreu esteve por lá cerca de 430 anos, mas com a morte de José, eles passaram a ser escravos e ficaram escravos ali por pouco mais de 400 anos. Escravidão, abaixo mesmo de açoites e de muita injustiça. Depois nós temos a Síria, que perseguiu o povo de Deus, mais especificamente as 10 tribos do norte, tá certo? Dissipando, não é? As 10 tribos. Depois nós temos Babilônia, não é? Medopérsia. Após a Medopérsia nós temos a Grécia, Roma Imperial ou Roma Pagã, e a 7ª cabeça, quando cai o Império Romano no ano 476 depois de Cristo, mas esse império tem a sua continuidade com Roma Papal. E daí nós temos a Inquisição, certo? 1260 anos de perseguição e matança àqueles que queriam apenas viver a verdade. Tá certo? Nota-se que a Inquisição, segundo um historiador britânico, nós vamos ver isso mais detalhadamente posteriormente, mas a Inquisição matou pouco mais de 150 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 10 a 15 milhões de pessoas. A Segunda Grande Guerra, com o nazismo, matou cerca de 70 a 85 milhões de pessoas. Ora, vamos pegar 85 milhões de pessoas mais 15 milhões da Primeira Guerra. Nós temos então 80, 90, 110 milhões de pessoas. Tá? Cerca de 110 milhões de mortos nas 2 grandes guerras. A Inquisição tem pouco mais de 150 milhões de mortos. E os aparelhos de tortura também, né? Que estão nos museus aí,
que você pode acessar aí pela internet, pelo próprio YouTube, tá ok? Então, quando você pega Apocalipse 13, verso 1, olha o que acontece. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Ora, perceba, os diademas não estão mais sobre as cabeças, mas sobre os chifres. Ora, em Apocalipse 13 são feitos preparativos para que isso venha a ocorrer somente em Apocalipse 17. Essas coroas da maldade vão ser transferidas das 7 cabeças para os 10 chifres. E Apocalipse 17, verso 12 diz o quê? Que esses 10 chifres são 10 reis. Tá ok? Nós vamos ver isso aí com mais calma. Mas aqui, inicialmente, nós temos esses diademas sobre as 7 cabeças. Ora, sobre os 6 primeiros impérios não pode ser. Tá? Mas quando surge Roma papal, olha o que acontece. Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Nós vamos ver isso depois. Vamos se ater agora no que vem agora nesse verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, o dragão entrega isso somente a Roma papal. Então, somente Roma papal pode fazer a transferência, pode colocar esses diademas da maldade sobre as 7 cabeças e também sobre os 10 chifres. Apocalipse 13 descreve os preparativos para que tudo isso venha a acontecer. Tá ok? Agora nota, todos esses reinos passaram. Permanece então Roma papal. E vamos ver como esse animal está lá em Daniel 7. Olha só, em Daniel 7, lá no verso 19, olha o que nós temos. Perceba os detalhes. Olha só. Daniel 7, versos 7 e 8 diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Vamos parar um pouquinho aqui. Grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. O que é isso? Bom, vamos entender o seguinte. O que são esses dentes de ferro? Expressam toda a força desse animal e a sua real diferença dos reinos anteriores. Os reinos anteriores, até a Grécia, o que acontecia? Quando você matava o rei, acabou a guerra. O povo era levado cativo. Mas com Roma imperial, não. Com Roma pagã, não. Eles aniquilavam o rei, todas as pessoas, velhos, crianças, tudo, não levava ninguém cativo. Quando eles não aniquilavam todas as pessoas, eles vendiam o povo como escravo a outros povos. Ou mantinha esse povo sobre serviços forçados, até cumprirem o propósito de Roma pagã. Tá certo? E olha só, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Repara, em Daniel 7 não se faz comentário sobre as 7 cabeças. O animal tem somente uma cabeça, que é quem? Roma papal. Essa cabeça teria ali a sua continuidade em Roma papal. E olha só, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse chifre pequeno que sobe é Roma papal, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quem são eles? São reinos que não se submeteram a Roma papal e foram arrancados. Vamos lá? São os vândalos, os érlos e os ostrogodos, não é? Que o último é aniquilado ali
no ano 538 depois de Cristo, onde se inaugura o nome oficial da igreja. Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, se é apostólica não pode ser romana, porque em Roma perpetrava e dominava o paganismo. Até no nome se entrega a realidade dos fatos. Olha só. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência, ou seja, com arrogância, com grandiosidade. Tá certo? Agora, olha só o que acontece com esse chifre pequeno. Verso 19, Daniel 7, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. Novamente menciona os dentes de ferro, que exterminava tudo e a todos, cujas garras eram de bronze. Olha que interessante, as garras de bronze, mas não é bronze polido, as garras de bronze. Os pés de Jesus em Apocalipse capítulo 1, se não me engano, o verso 18, se não me engano, não tenho certeza. Mas Jesus também tinha os pés de bronze, só que os pés de Jesus, pés de bronze polido. A missão do Senhor Jesus, né? Adonai Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias, cumprida sem pecado. Por isso polido, porque o barro, o pó da terra, é símbolo de pecado. Isso está nas cartas de Pedro. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Olha só, cujas garras eram de bronze, um bronze que nunca foi limpo, né? O aspecto se torna terrível, espantoso, pior que filme de terror, tá certo? Ali cheio de sangue e pecados. Olha só, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, o que sobrava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, ou seja, o pequeno, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Interessante. Esse chifre que era pequeno se tornou mais robusto do que todos eles. Por isso que na Inquisição, o que acontece? Esses 7 chifres, eles deixam de ser 7 chifres e passam a ser 7 cabeças. A maior evidência disso nós temos é que essas 7 cabeças são submissas à Roma Papal e nada fazem para evitar a Inquisição. Ou seja, apoiam o que Roma Papal ali faz com 1260 anos de matança dos cristãos. Aqueles que queriam viver apenas em paz com Deus, seguindo a verdade, seguindo a palavra de Deus, guardando o Santo Sábado, tá certo? Mas em 321 depois de Cristo, Constantino faz ali o primeiro decreto dominical. A guarda do domingo, e os cristãos se refugiavam em cavernas e eram alimentados nas madrugadas pelo povo, tá certo? Então aí a gente já começa a ver os preparativos dessas coroas da maldade a vir sobre essas 7 cabeças. Mas esse processo, os preparativos em Apocalipse 13, os preparativos em Apocalipse 13. O real acontecimento dessa transferência das 7 cabeças para os 10 chifres, desses diademas, ocorre em Apocalipse 17. E nós vamos nos ater a esse tema nas próximas fases, na continuidade deste vídeo, deste assunto. Interessante, o que você percebeu? Que assim como a lagarta vira uma borboleta pelo processo da metamorfose, este quarto animal também sofre profundas metamorfoses. Os 7 chifres crescem, se desenvolvem com o transcorrer ali do poderio de Roma Papal. Tanto é que Roma Papal coroava os reis na Idade Média e tirava eles também do trono. Olha que ponto chegou o poder
desse símbolo religioso, mas também poder político. Quando ele volta lá em Apocalipse 13, a partir de 1929, ele volta com muito mais força. Recebe todas as suas propriedades de volta, os seus 44 hectares de terra, onde está instalado o Estado do Vaticano, e uma multa pela prisão do Papa Pio VI no valor de 750 milhões de dólares. E outra, volta como Estado, não somente como poder religioso, mas como Estado político, porque tem moeda própria. Tá ok? Vamos continuar aqui, atrelados ao canal. Você tem a responsabilidade de se doar a Deus, deixar Deus usar você como instrumento, compartilhar o vídeo, compartilhar essas mensagens, tá ok? E nós vamos posteriormente dar continuidade neste assunto. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe muito e se inscreva no canal. Você só tem a ganhar com isso e vai ser um prazer muito grande para nós compartilhar essas verdades e nos preparar juntos com a Irmandade de Yahvé, do nosso Deus, se preparando para a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito. Amém.